Tecnologia, tablet, celular, televisão, deixar ou não deixar meu filho nessas telas? Eis a questão. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal e hoje nós vamos falar um pouco sobre tecnologia, se ela é positiva ou não, né? Deixar ou não os nossos filhos nas telas. Bom, a gente sabe que todo excesso é prejudicial, até nós mesmos ficamos extremamente viciados, né, no celular e em todas as tecnologias disponíveis hoje. Hoje eu vou contar como tudo começou aqui em casa. Bom, tudo começou com a galinha pintadinha, quem nunca, né? Deixou seu filho lá escutando a musiquinha. Nós precisamos de um tempo, esse é o grande dilema. Nós precisamos de um tempo para cuidar da casa, para fazer comida, para fazer alguma rotina. E o que a gente faz com a criança quando ela é pequenininha? Eu, com culpa, comecei deixando ele a olhar aí esses vídeos disponíveis. Porém, depois de um tempo, essa culpa ela foi diminuindo. E aí esse tempo de tela foi aumentando. Então hoje a gente sabe, alguns profissionais falam que até 2 anos 0 telas é o ideal, e depois só 1 hora de tela, enfim, tem aí alguns estudos, né, que os profissionais podem nos orientar. Porém, como que isso funciona na vida real, né? Então, esse momento necessário de deixar as crianças na tela, eles vão sendo um pouco mais confortáveis para nós. Depois, na minha vivência, o que aconteceu? Pandemia. Pandemia, trabalhando home office, ficava cada vez mais na tela. Então, o que isso gerou? Um comportamento muito disfuncional, né? Então, uma criança muito mais nervosa, muito mais agressiva, que aí eu falei, tem alguma coisa errada, é aqui que eu preciso buscar ajuda, né? Então, procurei aí ajudas profissionais. Então, a fono tinha relatado em determinado momento que ele começou a não se comunicar de uma maneira eficiente e a psicóloga começou a nos orientar como a gente poderia fazer esse desmame de tela. Nesse processo de pandemia, nós demos, além da tela televisão, um tablet para ele, porque aí ele começou a ter um foco com carrinhos Hot Wheels. Mattel pode patrocinar a gente, tá? E aí, o que eu percebi? Ele via vídeos no YouTube de pessoas fazendo as pistas. E isso criou nele um estímulo que eles chamam de hiperfoco, né? Os médicos chamam de hiperfoco. Ele ficou extremamente focado, ele já gostava de carrinhos desde bebê, e isso só aumentou. E aí ficava tempos prolongados expostos à tela no YouTube, vendo essas pessoas fazendo essas pistas. Como que a gente fez esse desmame? Voltando. Trazendo mais pistas para a vida real e menos tela. Então foi aí que eu consegui calibrar um pouco, equilibrar um pouco essa conduta. É sentar e brincar, né? Então isso realmente demanda tempo, demanda atenção e habilidades, né? Porque montar pista não é fácil não, gente. Tem toda uma engenharia ali. E aí a gente foi conseguindo, então, reduzir esse tempo de tela. Até que em um certo momento o YouTube desapareceu. Pois é, eu tirei o YouTube do tablet para que ele pudesse mais jogar do que assistir os vídeos. Então, aí, jogos com esse estímulo, né, de montar as pistas, jogos de quebra-cabeça, e aí tentar usar a tecnologia a nosso favor e não dessa maneira que atrapalha aí o comportamento da criança. Não sei se eu fiz da maneira ideal, mas funcionou pra gente. Funcionou da maneira onde ele também teria aquele benefício de ganhar o tablet em determinado momento se ele tivesse um comportamento bacana. Então, esse também foi um estímulo positivo, onde ele ganha de acordo com o comportamento dele. O que eu percebo hoje, alguns anos depois, 3 anos depois, que a gente realmente conseguiu regular isso. Então, ele tem já na rotina dele 30 minutos de tablet após o almoço e 30 minutos após o jantar. É 1 hora de tablet por dia. E isso tem funcionado muito. Se eu deixo 1 hora, se eu falo para ele, não, hoje nós vamos, já testei, são testes que a gente tem que fazer, né? Pelo menos eu fiz vários testes. Vou deixar 1 hora direto, porque eu preciso fazer uma coisa maior e tal. O comportamento fica
comprometido. Então, o que eu percebo é que dividir esses 30 minutos em 2 períodos foi super funcional aqui pra gente. 30 minutos de tela, cada um em um momento do dia, comportamento bacana, porém, alguns momentos eu preciso de deixá-lo mais na tela. Às vezes eu tenho que fazer uma reunião, às vezes eu tenho que fazer alguma coisa que vai demandar mais tempo. E aí, o que acontece? Eu tenho que arcar com as consequências. Então, eu trabalho depois um comportamento que vai vir. Eu falo que é um mau humor de adolescente. Parece um mau humor de adolescente. Então, eu trabalho esse mau humor e daí passa, a gente senta, brinca, ou eu assisto com ele alguma coisa. É um desmame, sabe? Às vezes vai para casa da avó, a avó não consegue, né, ficar dando atenção o tempo todo, nem a gente. Então, assim, nesses momentos eu já sei. Quando voltar, eu vou precisar dar uma atenção, cortar e entender que aquele comportamento faz parte de um processo de desviciar da tela. Isso é o que funcionou aqui pra gente. Conta um pouquinho pra mim como é que funciona as telas aí, quanto tempo seu filho fica exposto nas telas, qual que é o comportamento dele. Vamos trocar essa experiência, coloca aqui nos comentários para que a gente possa se ajudar e ajudar mais mães. Um beijo e até a próxima!